Em setembro de 2025, Giovanni Gandolfo estava revisando dados do telescópio James Webb na Universidade de Pádua quando encontrou um ponto alaranjado numa imagem que não fazia sentido. O ponto tinha um identificador técnico frio e impessoal, CSIDU100588. Mas o que esse número representava era qualquer coisa menos frio. Se os dados estivessem corretos, Gandolfo estava olhando para a coisa mais antiga que qualquer ser humano já viu. Luz que saiu de onde quer que esse objeto esteja há 13,7 bilhões de anos, quando o universo tinha menos de 100 milhões de anos, quando nada do que existe hoje existia ainda. A equipe de 27 astrônomos de 8 países, liderada por Gandolfo, publicou os dados em preprint no AR 14 em setembro de 2025. Um preprint é um artigo científico que ainda não passou pela revisão formal de outros especialistas. É a ciência sendo feita em tempo real, antes da validação final. Isso significa que o que você vai ouvir agora é o estado mais atual e mais incerto do conhecimento humano sobre Capotauro. Não uma certeza estabelecida. Uma hipótese aberta, verificável, aguardando confirmação. E é exatamente por isso que é fascinante. E incluiu no próprio artigo algo que os cientistas raramente fazem, duas hipóteses completamente opostas e a admissão honesta de que não sabem qual está certa. O objeto foi batizado de Capotauro, em homenagem a uma montanha nos Apeninos italianos, perto da região de onde os pesquisadores são originários. E seja o que for, sua existência já está perturbando a cosmologia de formas que vão muito além de um simples recorde de distância. Para entender o que torna Capotauro tão perturbador, precisa entender como James Webb funciona e por que ele foi construído. O Hubble, o telescópio que revolucionou a astronomia por 30 anos, captura principalmente luz visível e ultravioleta. Para olhar para o universo muito antigo, isso não é suficiente. Quando a luz viaja por bilhões de anos através do espaço em expansão, seu comprimento de onda se estica. Luz azul vira vermelha. Luz visível vira infravermelho. Quanto mais distante e mais antigo o objeto, mais sua luz se desloca para o vermelho num fenômeno chamado redshift. O redshift é como uma etiqueta de distância. Quanto maior o número, mais distante e mais antigo. A galáxia mais distante confirmada antes de Capotauro, chamada Jades GSZ140, tem redshift de 14,4. Significa que sua luz viajou desde quando o universo tinha 280 milhões de anos. O James Webb foi projetado especificamente para ver em infravermelho, o comprimento de onda onde a luz dos objetos mais antigos do universo chega até nós. É um telescópio construído para olhar para o passado mais profundo possível. E Capotauro tem redshift de 32. 32. Para comparar com o anterior recorde de 14,4. Se esse número estiver correto, Capotauro é a luz de um objeto que existia quando o universo tinha apenas 90 a 100 milhões de anos. Em escala, isso é como se o universo inteiro de 13,8 bilhões de anos fosse um único ano. Capotauro estaria nos primeiros 3 dias de janeiro, quando o resto de tudo que existe estava em fevereiro, março, o ano inteiro à frente. No chamado calendário cósmico, que condensa 13,8 bilhões de anos em um único ano, ele teria surgido nas primeiras horas do dia 3 de janeiro, logo após o nascimento das primeiras estrelas. E aqui está o problema central. Para ter uma imagem concreta do que redshift 32 significa, imagine que você tem uma linha do tempo do universo inteiro. Do Big Bang até hoje são 13,8 bilhões de anos. Se você colocar essa linha numa régua de 1 metro, o Big Bang fica em 0 e hoje fica em 100 centímetros. A galáxia com o recorde anterior, Jades GSZ140, ficaria em 2 centímetros da origem, quando o universo tinha apenas 280 milhões de anos, 2% do seu tempo total. Capotauro, se o redshift de 32 estiver correto, ficaria em 0,7 centímetros. Menos de 1 centímetro da origem numa régua de 1 metro. No mesmo instante em que, nessa escala, você mal conseguiria ver onde começa. Os modelos cosmológicos modernos, o Lambda-CDM, que é o modelo padrão do universo, prevêem que nos primeiros 100 milhões de anos o universo era denso, quente e caótico demais para que galáxias complexas se formassem.
As primeiras estrelas provavelmente surgiram em torno de 200 milhões de anos. As primeiras galáxias primitivas, talvez entre 200 e 300 milhões de anos. Uma galáxia a 90 milhões de anos é um problema matemático para o modelo padrão. Não é impossível pela física, mas exigiria que a formação de estruturas aconteceu muito mais rápido do que qualquer simulação prevê. Giovanni Gandolf disse exatamente isso. Ambos os cenários são muito emocionantes porque desafiariam o que pensávamos saber sobre a nossa própria galáxia e como as galáxias se formam. Mas existe uma segunda hipótese, e ela é igualmente fascinante por razões completamente diferentes. A outra hipótese sugere que Capotauro é, na verdade, uma anã castanha ultrafria que reside na borda exterior da nossa galáxia, a apenas 7 anos-luz de distância, com temperatura superficial de apenas 27 graus Celsius. 27 graus. A temperatura de um dia quente de verão. Num objeto estelar. Uma anã marrom é um objeto que não é exatamente uma estrela, porque não tem massa suficiente para manter fusão nuclear de hidrogênio de forma sustentada, mas também não é um planeta, porque se formou como as estrelas se formam por colapso de nuvem de gás. São os objetos mais frios e mais difíceis de detectar do universo. E se Capotauro for uma anã marrom, não está nos confins do cosmos. Está ao virar da esquina em termos astronômicos. Há 7 anos-luz. Próxima Centauri, a estrela mais próxima do Sol, está a 4,2 anos-luz. Capotauro anã marrom estaria menos de 2 vezes mais longe que nossa estrela vizinha. E nunca teríamos notado porque é muito fria e muito tênue para detectar sem instrumentos como o James Webb. 2 objetos completamente opostos. Um a 13,7 bilhões de anos-luz. Outro a 7 anos-luz. O mesmo ponto alaranjado numa imagem. E os mesmos dados, dependendo de como são interpretados, apontando para os dois. Isso não é erro científico. É a fronteira do que conseguimos medir. E há algo poeticamente perturbador nessa ambiguidade. O mesmo instrumento construído para ver a coisa mais distante que existe pode estar, na verdade, vendo um vizinho que nunca notamos. O James Webb foi projetado para o cosmos remoto e pode ter revelado algo na vizinhança. Como usar um telescópio astronômico para observar estrelas distantes e descobrir, incidentalmente, uma pedra a seus pés que nunca havia sido notada. A escala do universo colapsando num único ponto alaranjado numa imagem. O instrumento que vai resolver esse mistério é a espectroscopia. Enquanto a fotometria mede o brilho e a cor de um objeto em diferentes filtros, a espectroscopia divide a luz em seus componentes individuais, como um prisma divide luz branca em arco-íris, e analisa quais frequências específicas estão presentes ou ausentes. Cada elemento químico absorve e emite luz em frequências específicas. Hidrogênio, hélio, carbono, oxigênio têm assinaturas únicas no espectro. Uma galáxia, a Redshift 32, teria essas assinaturas deslocadas de uma forma muito específica e muito diferente de uma anã marrom a 7 anos-luz. A espectroscopia vai separar os 2 cenários de forma definitiva. A equipe de Gandolf está aguardando o tempo de observação prioritário no James Webb para fazer essa análise. E o processo de conseguir esse tempo é ele próprio fascinante. O James Webb recebe milhares de propostas de observação de astrônomos ao redor do mundo a cada ciclo. Um comitê analisa e prioriza. Projetos como a análise espectroscópica de Capotauro, com potencial de alterar fundamentalmente o modelo cosmológico padrão, têm alta prioridade. Mas o telescópio só pode apontar para um objeto de cada vez. E há muitos candidatos igualmente urgentes. A ciência do universo primitivo é uma fila. E Capotauro, dada sua natureza controversa, provavelmente está próximo da frente dessa fila. Os resultados, quando chegarem, serão publicados e revisados por pares antes de se tornarem conclusivos. No sistema científico atual, isso leva de meses a 1 ano. Mas quando a revisão for concluída, saberemos se estamos reescrevendo a cosmologia ou nomeando um vizinho frio. Quando os dados chegarem e a revisão por pares for concluída, saberemos se Capotauro é o objeto mais distante já visto ou um vizinho frio que ficou invisível por décadas. Mas há algo além do resultado em si que torna esse momento fascinante. Estamos em 2026.
O James Webb foi lançado em dezembro de 2021, menos de 4 anos de operação. E em 4 anos, esse único telescópio já derrubou o recorde de galáxia mais distante múltiplas vezes, revelou exoplanetas com possíveis sinais de vida em K218b, fotografou detalhes de galáxias a bilhões de anos-luz com resolução sem precedentes e agora encontrou Capotauro. Cada nova imagem do James Webb chega com a possibilidade de conter algo que vai mudar o que sabemos. Não gradualmente, fundamentalmente. Para ter noção da escala dessa mudança, em 2022, quando James Webb liberou suas primeiras imagens científicas, astrônomos encontraram galáxias no universo primitivo que eram brilhantes demais, desenvolvidas demais para o que os modelos previam. O cosmólogo Mike Boylan Cushing, da Universidade do Texas, chamou esse problema de candidatos galácticos impossíveis. Não impossíveis pela física, mas impossíveis pelo que as simulações computacionais mais avançadas conseguiam reproduzir. E esses candidatos impossíveis apareceram nos primeiros meses de operação do telescópio. Capotauro é a versão extrema desse problema. Se confirmado como galáxia, não é apenas um candidato improvável. É um candidato que desafia os modelos de uma forma que vai exigir revisão fundamental, não ajuste fino, revisão. E o que Capotauro já mudou, independentemente do que a espectroscopia confirmar, é a consciência de que o universo primitivo pode ser muito mais rico e complexo do que os modelos previam. O James Webb já havia mostrado isso antes de Capotauro, encontrando galáxias brilhantes demais no universo jovem, mais desenvolvidas do que os modelos esperavam. Capotauro leva essa tensão ao extremo. Se for uma galáxia a Redshift 32, os modelos de formação de estruturas precisam ser revisados de forma significativa. Algo no universo primordial permitiu que estruturas complexas se formassem muito mais rápido do que qualquer simulação atual consegue reproduzir. Energia escura com comportamento diferente do esperado? Matéria escura com propriedades que ainda não conhecemos? Uma física que ainda não descobrimos? E há uma última dimensão do caso Capotauro que raramente é discutida fora dos círculos especializados. O programa CES, que produziu os dados onde Capotauro foi encontrado, foi projetado para estudar a evolução de galáxias ao longo do tempo cósmico. Era uma campanha de observação profunda de uma pequena região do céu. Capotauro não foi o alvo. Foi descoberto nos dados como um subproduto de outra pesquisa. Quantos outros objetos como Capotauro existem em outras regiões do céu que o James Webb ainda não varreu? O CEERS cobriu uma área minúscula do céu total. Se Capotauro representa uma classe de objetos, seja galáxias ultraprimitivas ou anãs marrons frias, essa classe pode ser muito mais comum do que qualquer catálogo atual indica. A descoberta de um único objeto em comum numa área pequena sugere que há muitos mais numa área grande. Se for uma anã marrom a 7 anos-luz, o modelo cosmológico sobrevive intacto. Mas a implicação é igualmente interessante. Existem objetos no nosso entorno cósmico imediato que são essencialmente invisíveis para qualquer telescópio anterior ao James Webb. O universo local pode ser muito mais populoso do que qualquer catálogo sugere. Quantos outros objetos como Capotauro existem ao nosso redor, frios demais para serem detectados, esperando pelo instrumento certo para aparecerem como pontos alaranjados numa imagem? Giovanni Gandolf disse que Capotauro já cumpriu seu papel, independentemente do resultado. Lembrar que o universo não está concluído, que ele continua escrevendo sua história por meio de pequenas luzes que desafiam tudo que acreditamos saber. Um ponto alaranjado numa imagem. Descoberto por um astrônomo italiano revisando dados numa universidade em Pádua. E agora 27 cientistas de países diferentes esperando que um telescópio a 1,5 milhões de quilômetros da Terra aponte novamente para aquele ponto e diga, finalmente, o que é. É uma das situações mais honestas que a ciência produz. Um grupo de especialistas olhando para os mesmos dados e dizendo publicamente, não sabemos. Pode ser isso, pode ser aquilo. Precisamos de mais observações. Sem alarde. Sem certezas prematuras, apenas a admissão limpa de que o universo fez algo que não entendemos ainda, e a promessa de que vão continuar olhando até entender. Capotauro pode ser o início de uma nova compreensão do universo primitivo, ou pode ser uma anã marrom fria e silenciosa no quintal cósmico da Via Láctea.
Em qualquer dos dois casos, o James Webb encontrou algo que nenhum telescópio anterior teria conseguido ver. E isso, em si, já é extraordinário. Me conta nos comentários. Você acha que Capotauro é a galáxia mais antiga do universo ou uma anã marrom ao virar da esquina? E qual dessas duas respostas te perturba mais? Cita o seu nome na abertura do próximo vídeo. Para não perder os próximos vídeos, se inscreve e ativa o sininho. Tchau!